40, 4 perguntas de Pilatos no julgamento de Jesus. É o que nós encontramos aqui nesse texto. Jesus, ele foi preso no jardim de Getsêmani, e nós vimos antes da minha cirurgia sobre aquela questão. E Jesus, então, ele foi levado à casa de Caifás, sumo sacerdote, para ser interrogado. Após, ele foi levado para os romanos. Pôncio Pilatos era o governador que cuidava de toda aquela região. Ele foi levado para ser então interrogado por Pôncio Pilatos. Pretório, que nós vimos aqui, era uma sala romana de audiência ou de julgamento. Então Jesus, ele foi levado para o governo romano, porque os judeus, eles não podiam executar ninguém, eles queriam executar Jesus, isso já estava na mente deles, tá? Independente que seria injusto se ele fosse inocente, a liderança, não toda, mas a liderança em si judaica já tinha, colocado no coração que eles deveriam tirar aquele homem do mundo, e tudo isso era para se cumprir as escrituras. Só que eles não poderiam fazer isso sem autorização romana. O Império Romano dominava aquela área. Então eles precisavam de uma autorização do governador, que era Pôncio Pilatos, que era o que cuidava daquela região, administrava aquela região. Só que assim, para Pôncio Pilatos executar alguém, esse alguém tinha que ser um perigo ao Império Romano. Pôncio Pilatos não estava nem aí se ele era um perigo para os judeus. O que Pôncio Pilatos estava preservando era a sua política, o Império Romano. Não interessava as questões judaicas. E é por isso que Pôncio Pilatos não encontra em Jesus nenhuma falha, porque ele não é muito perigo aqui, é para mim. Mas os judeus também, de certa forma, foram espertos. Olha, ele se diz rei. E, poxa vida, ele se diz rei, então Pôncio Pilatos queria saber, né? Mas se tu é rei, isso aí tem que ser eliminado, porque não pode, é só, eu sou governador e só tenho o rei lá em Roma. Se tiver outro que se levante como rei, isso é rebeldia, precisa ser executado. O Império Romano era assim, qualquer um que se levantasse contra eles não ficavam ali acariciando, levando muito tempo, não, eles cortavam mal pela raiz, já executavam, já não tem mais rei nenhum, é só nós. E quando Pôncio Pilatos ele faz perguntas a Jesus sobre se ele era rei, Jesus responde para ele de forma que Pôncio Pilatos percebeu que o reinado dele não tinha nada a ver com político, não era nada que viesse a trazer perigo ao Império Romano. Por isso que Pilatos diz: olha, não tem culpa nenhuma. Mas antes de trazerem Jesus para os romanos, os judeus tinham interrogado Jesus Cristo, tentando obter nele algo que justificasse que Jesus e seus discípulos e sua doutrina eram anti-romanos, o que era passível de morte. Só que nem os judeus conseguiram encontrar em Jesus, os discípulos e na doutrina de Jesus algo anti-romano. Mas enfim, eles queriam matar Jesus, eles já haviam decidido, de alguma forma, queriam matar Jesus, mesmo não achando nele crime algum. Mas a forma profetizada era a forma de cruz. Então, no final das contas, a morte de Cristo não estava nas mãos nem dos judeus nem dos romanos, estava nas mãos de Deus. Porque isso deveria ser, e isso deveria acontecer pelos romanos, porque os judeus não executavam ninguém pela cruz, mas os romanos sim. Então, tudo o que estava acontecendo aqui estava sob o controle de Deus. Estava tudo dentro dos planos do Senhor Deus.
Cristo foi preso pelos judeus, mas eles precisavam ser levados aos romanos, e mesmo Pilatos não achando prova nenhuma, vendo inocência em Cristo, ele precisava ser condenado à morte pelos romanos, porque precisava ser morte de cruz. Isso foi profetizado. Então, enfim, Jesus é levado perante Pilatos, o qual também faz um interrogatório com Jesus, e sem achar algum crime, ele acaba fazendo a vontade dos judeus, provavelmente por medo de uma rebelião, porque não era bom que houvesse uma rebelião ali entre os judeus, na liderança do Pilatos. Então o julgamento de Pilatos passa por um processo de 4 perguntas, e as lições que podemos tirar para nossas vidas, elas estão relacionadas na concessão de Pilatos por medo. E o que isso tem a ver comigo? Você faz concessões ao mundo, ao pecado ou a pessoas por medo? Porque Pilatos ele fez uma concessão, ele viu que Cristo era inocente, mas ele fez uma concessão. Tá bom, os judeus querem a morte dele, então vamos executá-lo, por medo de rebelião. E eu faço então concessões por medo de rebelião? Se eu não conceder, se eu não fizer nenhuma concessão, eu vou perder algo, perder alguém, eu tenho medo de alguma coisa. Então é uma lição que nós podemos tirar com respeito aqui a Pilatos. Ou eu permaneço firme nas convicções divinas? Também essas lições estão relacionadas na recusa dos judeus de eles terem recusado o seu rei e libertador, que foi providenciado por Deus. Então outra lição é: você tem recusado o que Deus tem providenciado para a sua vida? Não, eu não quero dessa forma, eu não quero dessa maneira, eu quero do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Eu não quero como Deus está me dando as coisas, eu quero do jeito que eu gostaria. Então a primeira pergunta de Pilatos foi a seguinte, lá no versículo 29: que acusação trazeis contra esse homem? Então os judeus trouxeram Jesus, e Pilatos, os judeus ficaram para fora do pretório, para fora da sala de julgamento. Só Jesus foi levado lá para dentro, por uma questão ali da Páscoa, de purificação. Então eles ficaram para fora. Pilatos provavelmente ele sai numa sacada lá do pretório e fala com os judeus: olha, antes de eu começar a conversar com ele, que acusação vocês trazem? Qual é a acusação? E os judeus eles respondem, no 30: se ele não fosse um malfeitor, não teríamos entregado a ti. Ou seja, olha, se a gente trouxe ele a ti, porque ele fez alguma coisa. Mas Pilatos replicou: então leve a vós mesmos, julgai vocês conforme a vossa lei. E eles contestaram: nós não somos autorizados a matar ninguém. E a Bíblia diz que isso ocorreu para que se cumprisse as palavras de Jesus, que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Porque se eles fossem mortos pelos judeus, que morte que Jesus teria para Jesus? Apedrejamento. Mas a Bíblia ensina que Jesus deveria ser pendurado na cruz, levantado na cruz. Então a primeira ação de Pilatos foi sair para fora do pretório e perguntar aos judeus qual era a acusação contra ele. Interessante observar que, como não havia uma acusação, os judeus eles apenas disseram que Jesus era um criminoso, mas não conseguiram falar qual era o crime de Jesus. Pilatos
ser um caráter fraco, ser um homem fraco, um líder de caráter fraco. Ele diz para os judeus que resolvam seus problemas, mesmo ele sendo responsável por aquela região, perante o Império Romano. Ele deveria resolver aquela questão. E os judeus também não queriam uma maior intervenção romana nas suas vidas. Nós vamos matar esse homem, daí pronto, vai ser uma rebelião, os judeus vão agir com mais mão de ferro sobre nós. Porque eles sabiam que não podiam matar Jesus sem autorização do Império Romano. Então, irmãos, nós precisamos cuidar em nos responsabilizarmos por aquelas coisas que o Senhor tem nos dado autoridade. Não devemos não devemos fugir das nossas responsabilidades. Devemos agir com sabedoria, com prudência, confiantes no Senhor, mas não podemos ser homens de caráter fraco, homens que ficam neutros em tudo na vida, homens que não tomam uma posição para nada. Precisamos encarar aquilo que Deus tem nos dado como responsabilidade. Como homens temos agora como homens do sexo masculino temos responsabilidade de cuidar do lar, por exemplo. Temos responsabilidade de darmos a cara, para bater nas questões das nossas famílias e não ficarmos fugindo. Então, assim, nós precisamos, nesse caso, olhar aqui para o que Pilatos estava fazendo e não agir igual a ele. Ele tinha responsabilidade e que foi autorizada por Deus, ele ter a liderança sobre a região ali de Jerusalém, da Judéia. Mas ele era fraco. Os judeus eles executariam Jesus por apedrejamento, mas Jesus precisava ser crucificado, conforme as palavras do próprio Jesus. João 3,14 diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 12, 32 e 33, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus estava sofrendo. Nós lemos ali no texto também de João, da ceia, que a alma de Jesus estava angustiada. Mas provavelmente Jesus estava calmo por saber os detalhes de seu futuro. Nada do que aconteceu estava fora do controle de Deus. Todas as decisões estavam de acordo com os planos divinos. Jesus não foi pego de surpresa. Quantas vezes nós ficamos apavorados e desorientados, e até pensando que Deus nos abandonou por estarmos passando por uma situação difícil. Mas por mais difícil que seja a nossa situação, Deus nunca nos abandona. Nada é surpresa para Ele. Pode ser para nós, mas não para Ele. Tudo está dentro do planejado. Deus conhece tudo e sabe tudo. Versículos 33 ao 37. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e o interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu-lhe Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que tu fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que Jesus respondeu: tu dizes acertadamente que eu sou rei. Por essa causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então, irmãos, nós podemos ficar angustiados quando passamos por dificuldades, mas nós podemos ter plena confiança que o Senhor nosso Deus sabe tudo,
tem tudo planejado. Nós só precisamos agir de forma positiva, de forma dentro da sua vontade, da sua palavra. Podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas precisamos confiar que o Senhor Deus, Ele é onisciente. Então nós precisamos cuidar para que nesses momentos nós venhamos agir com fé. Sabe aquela fé que a gente diz que tem? Agora é a hora, é o momento de colocarmos em prática. Porque se nós não conseguimos colocar em prática a fé que a gente diz que tem por anos, em momentos assim, a nossa fé ela não era verdadeira. A gente não tinha fé em Deus, em Cristo. E como eu disse, não é uma questão de estar alegre, feliz da vida, não estar angustiado. Não, a gente pode estar triste, angustiado, tribulado, sofrendo dores emocionais e físicas, mas eu tenho plena confiança no meu Deus, que de alguma forma Ele vai agir, Ele está já agindo na minha vida. E é interessante que Pilatos então ouve os judeus, e ele volta, ele interroga Jesus. Ele pergunta: tu é o rei dos judeus? E Jesus diz assim: essa tua pergunta vem do teu coração ou outras pessoas te disseram isso? E aqui nós temos aqui um embate aqui entre Cristo e Pilatos, né, sobre a acusação. Então, depois da resposta dos judeus, Pilatos volta ao pretório e faz a segunda pergunta a Jesus, que foi a segunda pergunta do texto. A primeira é Jesus, tá? És tu o rei dos judeus? E Jesus responde com outra pergunta. Vocês já estudaram, alguém já estudou que é errado responder com pergunta? A faculdade ensina isso. A faculdade ensina, Jesus respondeu com pergunta, tá? Jesus está sob alguma faculdade. Ele é autoridade, ele é acima de faculdades. Jesus é acima de Harvard. Jesus e nós existiremos para sempre. Harvard não estou dizendo que se você quer estudar lá não pode, tá? Se Deus te dá essa bênção, estude. Mas a resposta de Jesus foi assim: essa pergunta vem do teu coração ou alguém te falou isso de mim? Pilatos responde que os judeus falaram isso para ele. Não, os judeus falaram para mim que tu é rei deles. Então Jesus se declara rei de um certo reino e de certa forma prega o evangelho para Pilatos. E vejam que Jesus ele diz que o reino dele não era deste mundo. Então Pilatos se o reino dele não é desse mundo, eu não tenho nada a ver com esse homem, ele não é um perigo para o Império Romano, eu não tenho por que executá-lo. Agora, se Jesus dissesse que era concorrente do Império Romano, com certeza Pilatos ia dizer: não, acabou a conversa, manda prender e já vai ser executado. Mas vocês lembram que Pilatos vai enrolando aqui, porque ele era de caráter fraco e vai indo, ele queria agradar a ambos, né? É outra lição para nós, cuidarmos, né? Para não ficar enrolando, fugir dos princípios bíblicos e querer agradar todo mundo. Há crentes assim, há crentes desse jeito, querem agradar todos. Não conseguimos, infelizmente, né? Não dá. Então, na verdade, Jesus queria saber se Pilatos queria saber deles se ele se considerava um rei romano ou um rei judeu. Se considerar um rei romano era motivo de execução, mas um rei judeu não havia problema, era só uma questão política entre judeus, a qual poderia ser deixada de lado. Então ainda Pilatos faz outra pergunta: o que fizeste? O que tu fez? O que aconteceu? Eles te trouxeram aqui, o que tu fez? O que você aprontou para te trazerem a mim, né? E a resposta de Jesus mostra duas questões. Primeiramente, Pilatos é que estava sendo julgado quando Jesus diz que aqueles que pertencem à verdade ouvem a voz dele. Então, Jesus inverte as coisas. Porque
quando ele diz assim, ó, aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Então, naquele momento, Pilatos estava sendo julgado por Deus, porque Pilatos não ouvia a voz de Deus, porque ele não cria na verdade. Não pertencer à verdade é não pertencer a Deus e, consequentemente, está condenado ao juízo eterno. Também Jesus declara que ele era rei. Jesus veio ao mundo não só para salvar os crentes, mas para inaugurar o seu reino. Quando você prega o Evangelho, se você já falou alguma vez que o objetivo de Cristo ter vindo ao mundo era para salvar a humanidade, está errado. O objetivo do mundo de Jesus não foi salvar só a humanidade, foi inaugurar o seu reino. Só que ele precisou ser adiado, porque os judeus não aceitaram. Os judeus recusam esse reino, e o reino é adiado. Ainda teremos o reino de Cristo aqui na terra. A igreja será arrebatada, virá os 7 anos de tribulação sobre os que ficarem aqui, e depois virá o reino milenar de Cristo. Então, Jesus adiou. Ele ainda vai reinar absolutamente o seu reino milenar. Não sabemos quando isso vai acontecer. Não existe nenhum evento que mostra quando a igreja será arrebatada. Então, nós não estamos na tribulação. Com esse problema que Israel está acontecendo, está sofrendo, não estamos na tribulação, tá? Existem vários falsos dizendo que já estamos na tribulação, tá? Isso é falsa doutrina, não acredite nisso, não estamos. Eu falo com convicção porque a Bíblia é bem clara nessa questão. Então não tenha medo, você não está, não haja como os Tessalonicenses, não tenha medo. Ainda Cristo há de voltar e levar a sua igreja, e não há nenhum sinal para isso. A volta de Cristo é iminente. Então eu fico pensando, porque isso vai passar, esse negócio de Israel aí, com ramas aí, está anos já acontecendo isso, só agora intensificou, né? E nós devemos orar para Israel. Não me ensina isso, me ensina? Tem um salmo que ensina. Mas esses que estão dizendo que agora a coisa está acontecendo, profecias estão sendo cumpridas, se você conhecer bem as profecias, você vai perceber que não está sendo cumprida não, ainda. Serão, mas ainda não estão. Se você conhecer bem as trombetas de Apocalipse, não tem nada com isso. Tá? E eu fico pensando, será que essas pessoas que estão dizendo que nós estamos na tribulação agora, por causa desse negócio de Israel, eles vão ficar com vergonha de estarem enganando e militando a igreja de Cristo, falando essas coisas? Tomara que fique e se arrependa, porque isso é muito sério, você enganar as pessoas. Os judeus recusaram e negaram a verdade. Então não haja como os judeus, aceite a verdade em sua vida. Seja você um crente, ou mesmo você que ainda não é filho de Deus, aceite a verdade de Cristo sobre sua vida. Os judeus recusaram a verdade. Os judeus recusaram o reino. E um dia, no final dos 7 anos de tribulação, um grupo de judeus irá colocar a fé em Cristo. E aí virá o reino. Isso é uma profecia que está para ser cumprida. Versículo 38. Então Pilatos questionou a Jesus: o que é a verdade? E não deixou Jesus responder, né? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta nesse homem. Terceira pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Parece que Pilatos fez essa pergunta, mas não é. Parece que ele foi ali meio sarcástico, né, com Jesus, né? Que é a verdade? Porque ele nem deixou Jesus responder. Que é a verdade? E saiu, foi lá para a sacada para conversar com os judeus. Ele nem deixa Cristo responder. Ele volta aos judeus e anuncia que Jesus não fez nada digno de
punição por Roma. Ele era inocente de qualquer atividade que constituísse uma ameaça para Roma. Ele fala isso. Pilatos reconhece a inculpabilidade de Jesus, pelo menos com os seus interesses, os interesses de Roma. E a pergunta feita parece mais como uma atitude de cinismo, descaso, pouco caso, sobre Jesus ter falado sobre a verdade. Até porque, pelo comentário de Jesus, no verso 37, Pilatos percebeu que não estava entre aqueles que pertencem à verdade, porque ele não dava atenção aos ensinamentos de Jesus. Jesus pregou o Evangelho a Pilatos, de certa forma. Jesus disse: olha, aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. E Pilatos percebeu isso. Eu não ouço a voz dele, então eu não pertenço à verdade. Então provavelmente Pilatos foi cínico aqui nessa pergunta, porque é verdade. Então, para quem ainda não tem decidido seguir Jesus, esses não têm a verdade. Esses ainda vivem então aonde? Na mentira, no engano, não pertencem a Deus. Para aqueles que já se decidiram seguir a Jesus, ótimo, mas pode ser que não estão vivendo a vida pela verdade, pela fé. Viver pela fé não é esperar dar dinheiro em árvore ou cair comida do céu, ainda que Deus possa fazer isso, Ele fez com o maná. Mas é viver dia a dia confiante no Senhor, esperançoso que o Senhor está zelando por minha vida. É deixar de ser antropocêntrico para ser teocêntrico. Você sabe o que quer dizer isso, né? Antropocêntrico é viver pelo homem. Antropocêntrico é viver dando honras ao homem, focando nos desejos dos homens, do homem. Teocêntrico é você viver a vida desejando as coisas de Deus. Um exemplo disso, e não é minha intenção ofender ninguém, mas o gosto que alguns crentes têm de serem pastoreados por psicólogos é uma vida antropocêntrica, ou seja, a psicologia dirá o que as pessoas querem ouvir. A psicologia diz assim: você merece, você é bom, você é capaz, você pode fazer. Agora, um aconselhamento teocêntrico ensina diferente. Ele ensina: você precisa mudar os seus pensamentos, você precisa mudar a forma de pensar, você precisa deixar o seu pecado, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão, você precisa viver para Deus, você precisa viver para a glória de Deus. Já o antropocêntrico você precisa viver para si, você precisa tirar tempo para si. Esse é o ensino. Não estou dizendo que não é necessário termos psicólogos no mundo, é necessário para o povo sem Deus. Eles não têm Deus, então eles precisam dessa ajuda, senão vira uma loucura. O crente, ele não precisa, porque ele tem o Senhor Deus. Muitos crentes confiaram na verdade para a salvação, mas deixaram de viver a verdade no seu dia a dia, na sua vida de salvo. Olha que interessante, né? A maioria dos crentes nas igrejas, muitos crentes, não vou dizer a maioria, não doam de seu tempo e de suas finanças à igreja local, porque lhe falta fé, porque não tem esperança na eternidade, apesar de serem salvos, porque não estão vivendo suas vidas pela fé. Como assim, pastor? A vida está estabilizada, tudo está sob controle, tudo está andando conforme planejado. Para que viver pela fé? Não há motivo. Mas quando o trem sai do trilho, crentes assim não conseguem muitas vezes enxergar uma luz no fim do túnel, não conseguem ver que há esperança, porque o seu castelo de areia desmoronou. Então, voltando ao tempo e às finanças, um crente que não está vivendo a vida pela fé na verdade de Cristo, pensa da seguinte forma com relação ao tempo e ao dinheiro: se eu der meu tempo à igreja, faltará tempo para minhas coisas, faltará tempo para eu trabalhar mais. Se os irmãos têm percebido, pega aí 20 anos atrás e pega hoje,
o povo cristão tem demandado aos cultos na igreja tem sido suprimido por causa das questões de eu ter mais. Então, se eu der meu tempo à igreja, faltará tempo às minhas coisas, faltará tempo para eu trabalhar mais, faltará tempo para eu passear mais, faltará tempo para eu descansar mais. Se eu der do meu dinheiro à igreja, faltará, não para as minhas necessidades essenciais, porque Deus nunca nos deixou sem as nossas necessidades essenciais. A grande verdade é que quando nós temos feito programações na igreja, sempre sobra comida que vai para o lixo, nós temos além. Então, não é que faltará para as minhas necessidades essenciais, mas faltará para eu comprar mais roupa da moda, faltará para eu fazer mais viagens, faltará para eu conhecer novos restaurantes, faltará para eu ir mais ao cinema, enfim, faltará para eu esbanjar nos meus prazeres. E eu preciso ter coisas porque os outros têm, e eu preciso mostrar que eu também consigo ter. Então, irmãos, muitos crentes foram salvos por crerem na verdade, mas não estão vivendo a verdade no seu dia a dia. Irmãos, precisamos chegar à mesma conclusão que Pilatos, mas com um coração diferente de Pilatos. Precisamos reconhecer que nosso Senhor morreu em nosso lugar e em nosso benefício, sendo inocente, e precisamos pensar dessa forma com o coração arrependido. Pilatos, ele pensou até ali, não que Cristo morreu por ele, ia morrer por ele, mas Pilatos declarou que Cristo era inocente, só que não tinha um coração arrependido, um coração reconhecendo que não merece tamanho presente, um coração desejoso de retribuir o máximo possível pelo que Cristo fez por nós, um coração voluntário e generoso. Pilatos chegou à conclusão da inocência de Cristo, porque ele pensava somente em Roma. Nós devemos chegar nessa mesma conclusão, mas não pensando em nós, pensando em Cristo e nada em nós. Hoje de manhã, com os irmãos na classe de novos membros, estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre que eu me dou a Cristo apenas porque Ele já doou tudo o que Ele tinha para doar, a vida, e Ele tinha vida de sobra. Eu não me dou a Cristo porque eu vou ter o meu nome na fama dos batistas regulares da região ou fora. Eu não me dou a Cristo porque eu vou ser um pastor importante ou um membro importante entre os crentes. Eu não me dou a Cristo porque Ele vai me encher de bens materiais. Eu não me dou a Cristo porque eu vou receber mais. Eu me dou a Cristo simplesmente porque Ele merece tudo. Eu me dou a Cristo simplesmente porque se nada mais Ele me der, não é retribuir, porque Ele não tem que retribuir por nada para mim. Eu me dou a Cristo e se eu não receber nada mais, mas nada mais mesmo, nada, nem um pingo de nada, um pingo de nada, né? Eu ainda estou em vantagem, eu ainda estou sendo abençoado, porque Ele me deu a eternidade. Ele me livrou de eu estar indo para aquele caminho que não tinha mais volta, de viver a eternidade no lago de fogo, sofrendo sofrimentos que a gente nem imagina no lago de fogo. Só que Deus, Ele é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que mesmo Ele não precisando, não necessitando fazer mais, Ele faz. Ele me abençoa espiritualmente, fisicamente e materialmente. Deus não precisava me curar daquela cirurgia que eu fiz, mas Ele me ajudou. Deus não precisa me dar o que eu tenho, mas Ele me dá. Então, irmãos, um crente que já é crente, que colocou a fé em Cristo, crendo na verdade e recebeu a salvação, mas ele não vive mais doando seu tempo e seus bens materiais, suas finanças a Cristo na igreja local, ele não está vivendo pela fé.
Infelizmente, isso precisa ser dito, mas não vive pela fé. Versículos 39 e 40. Entretanto, sei que a tradição entre vós, que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, querei que eu vos liberte o rei dos judeus? Então, tinha uma tradição, né, que na Páscoa, ali antes da Páscoa, Pilatos, ele libertava um criminoso, alguém condenado. E Jesus, apesar de não ser um criminoso, ele pergunta: vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, este homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Última pergunta de Pilatos: sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? A resposta dos judeus: nós não queremos Deus, nós preferimos um bandido. Que triste escolha. Preferir ter na comunidade um homem criminoso à solta do que ter um homem de bem. Irmãos, precisamos cuidar, porque as nossas escolhas muitas vezes são iguais às dos judeus. Cada vez que eu e você escolhemos algo contrário à vontade de Deus, ou cada vez que deixamos de fazer algo que é da vontade de Deus, de certa forma, nós estamos colaborando para promover maldade na sociedade. Eu estou dizendo assim, não esse homem, mas sim Barrabás. Talvez você frequenta lugares que não deveria frequentar. Talvez você faz uso de bebidas alcoólicas que não deveria fazer, ou de fumo. Talvez você assista vídeos e filmes que não deveria assistir. Talvez você ainda fala palavras torpes que não deveria mais falar. Talvez você age de forma diferente quando está com colegas incrédulos de trabalho, de faculdade ou parentes para ser aceito por eles, e age como crente com os crentes na igreja. Talvez você esteja fazendo as coisas por Cristo somente para obter um bom nome, um bom cargo. Talvez você apoie e siga alguns princípios humanistas, por exemplo, que não deveria seguir. Princípios de antropologia, né? Focados no homem, que você não deveria seguir. Você não deveria apoiar o marxismo, por exemplo. Você não deveria apoiar a psicologia. Você não deveria apoiar o feminismo. Você não deveria apoiar o consumismo, o relativismo, o sensualismo no vestir e no ouvir, e etc, etc, etc. Talvez você fique horas e horas montando argumentos para achar que o que era pecado no passado agora não é mais. E porque você pensava que era pecado no passado, porque você no passado não era controlado pelo Espírito Santo. Depois de uma época você passou a ser controlado pelo Espírito Santo e começou a achar pecado. E depois outra época você tem quebrado seu relacionamento com Deus e já começou a achar que não é mais pecado aquilo que você achava antes, depois parou de achar e começou a achar de novo. Porque por eu ter quebrado meu relacionamento com Cristo, eu comecei a ser menos controlado pelo Espírito Santo. Eu começo a achar que certas coisas que os ímpios fazem não é mais pecado. Porque você era mais controlado pelo Espírito Santo antes, e agora tem perdido a comunhão com Ele. Você tem duvidado de que aquilo talvez não seja pecado, e não acaba pensando quanto tempo perdeu por não fazer aquilo que agora irá fazer bastante, aproveitar, que perdi muito. Provérbios 28:13 diz o seguinte, eu gostei aqui da tradução King James atualizada: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. É por esse motivo que a vida de muitos crentes é cheia de culpa, de peso. É uma vida espiritualmente medíocre, é uma vida extremamente orgulhosa.
E o pior orgulhoso é aquele que pensa que não é orgulhoso. Ou melhor, é aquele que pensa que é humilde por realizar algumas coisas. Irmãos, eu sou orgulhoso. Nós somos orgulhosos. A questão é o que eu vou fazer com o meu orgulho. Eu preciso reconhecer. Se eu reconheço que eu sou humilde, eu não reconheço que sou orgulhoso, né? Então eu nunca vou trabalhar com isso na minha vida. Eu vou continuar sendo orgulhoso e agindo como um orgulhoso. Agora, se eu reconheço, eu sou orgulhoso, eu tenho orgulho, eu nasci com orgulho, eu nasci com esse pecado, aí eu vou trabalhar na minha vida, eu vou lutar na minha vida todos os dias com isso. Agora, se eu não reconheço, eu não vou lutar. Para que eu vou começar lutar com algo que eu não reconheço, né? É através somente de reconhecendo, confessando e abandonando os seus pecados que um crente obterá sucesso em sua vida. E a compaixão de Deus estará sobre ele. Enquanto não houver isso, o tal crente viverá eternamente na disciplina do Senhor. Quando fala eternamente, eternamente entre aspas, tá? Eternamente nesse mundo aqui, até a volta de Cristo, a morte. Viverá debaixo da disciplina do Senhor. Sabe, aquele filho assim que parece que nunca aprende com as disciplinas dos pais? Ele sempre está aprontando, e o pai tem que disciplinar novamente. E daí o pai disciplina, passa lá 2, 3 dias, apronta de novo, e vai anos assim. Parece que nunca aprende, parece que gosta da disciplina dos pais. Então, há crentes que vivem a vida deles assim, em disciplina, tropeçando, empurrando com a barriga a vida cristã, eles nunca conseguem deslanchar mesmo, ir para frente mesmo. Barrabás era um ladrão, um saqueador. Barrabás também era, como modernamente nós falamos, um guerrilheiro, um revolucionário. Ele era também assassino, um terrorista. Na época da Páscoa, o patriotismo judaico aumentava e possivelmente o povo foi convencido pelos líderes judeus na soltura de Barrabás, que era um líder de um grupo contra Roma, do que Jesus, que apesar de ser líder, não fez nada para ajudar Israel do jugo romano. Pode ser que até dia antes os judeus ficaram entusiasmados na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pensando que agora era a hora que Jesus o livraria. Lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Os judeus lá, é agora. Agora esse é o cara. Nós seremos libertos de tudo. E Jesus não libertou eles, porque Jesus veio para inaugurar o seu reino, sim. E Jesus, inaugurando o seu reino, ele teria que libertar os judeus de Roma, tá? Isso é lógico. Só que antes Jesus precisava conversão, arrependimento, que se voltassem a ele. Depois viria a bênção do reino. E provavelmente os judeus eles estavam pensando assim, ó. Não, é melhor que solte o Barrabás. Ele é um guerrilheiro, um terrorista, mas ele está lutando por nossa causa, para nos livrar de Roma. Esse Jesus entrou aí na entrada triunfal aí em Jerusalém, veio ali com toda a pompa e não fez nada, não está fazendo nada para nos livrar. Então que ele morra e solte-se Barrabás. Eles não entenderam que primeiro deveriam se voltar a Deus espiritualmente. Deveriam reconhecer seu pecado, se arrepender dele, o deixando e indo em direção a Cristo, para depois ter um reino onde Cristo reinaria espiritualmente e politicamente, e sendo livres do jugo romano. Muitos crentes têm vivido igualzinho a judeus. Estão vivendo por anos uma vida sem bênçãos espirituais, apenas com as bênçãos que eles conseguem pelas suas próprias forças. Uma vida sem comunhão com Deus, uma vida cristã pobre. Primeiro os judeus deveriam se voltar a Deus espiritualmente, para depois receberem as bênçãos físicas relativas à terra e ao jugo romano. Também deve ser assim com cada um de nós. Primeiro o espiritual, depois seremos abençoados no restante. E infelizmente muitos crentes estão escolhendo Barrabás, porque tem esperança de que porque não tem esperança de que Cristo irá fazer o que eles desejam que seja feito. Não irá dar o que querem. Mas pode ser que Barrabás faça as minhas vontades humanistas. O meu desejo é que cada um de nós escolha Cristo diariamente
e não mais Barrabás. Amém? Pratique a palavra de Deus na sua vida durante a semana e pregue a palavra de Deus às pessoas ao seu redor. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor. Ele estará tocando baixinho. Fique em oração, quando o volume aumentar, estamos